Olá, estudantes do 7º ano. Nessa aula nós vamos falar sobre teatro de formas animadas. Prof. Rutineia, aqui com vocês. Vamos juntos? Então vamos lá. Então, o objetivo da nossa aula: conhecer e analisar o teatro de sombra, seu contexto histórico e características, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a arte do teatro de sombras, né? Luz e sombras. A gente vai acompanhar um pouquinho nessa aula, tá bom? Então, quem nunca brincou ao ver sua sombra projetada em parede? E aí, você já brincou com a sombra, né? Com as mãos, né? Então é muito legal. Quem não brincou, brinca porque é muito divertido, né? Você sabe qual a origem do teatro de sombras? Né? Então a gente fala que o teatro, né, a arte, ela é inerente ao ser humano. Então desde a época lá das cavernas, com certeza, no aparecimento ali do fogo, né, já surgiu a sombra, já surgiu o teatro de sombras, né? Mas a gente vai ver alguns teatros aqui de sombras na aula, né? Então, um dos tipos mais famosos de teatro de formas animadas é o teatro de sombras, né? Teatro de forma animada, que é o quê? O teatro que utiliza de bonecos, utiliza de fantoche, marionete, né? Boneco de dedo, ou utiliza de sombras, né? Manipulação dessas sombras, ou até mesmo de objetos, né? Que podem ser animados, né? Pelo bonequeiro. Então aqui exemplos, né, teatro de formas animadas, que é o teatro de sombras, né? Então olha só que legal, apenas aqui com as mãos fazendo a sombra aqui do coelho, né? Olha aqui, né, incluindo a sombra com os recortes mesmo, né? Então quando eu faço um recorte de sombra, né, um boneco de sombra, então tudo aquilo que eu vou vazar, esses espaços, a luz vai passar e vai projetar essa sombra, né? Então um boneco de sombra, a gente não precisa colorir, pintar, não. A gente precisa fazer o contorno dele e vazar as partes que a gente quer que apareça, né? Que vai fazer a questão da luz e da sombra. E pode ter também a interação, tanto do boneco como do objeto, juntos, né, com o corpo também. Entre as diversas manifestações culturais chinesas se destaca o que? O teatro de sombras, né? Esse espetáculo encantou estrangeiros e chineses durante toda a história dessa antiga civilização e até hoje o teatro de sombra transmite histórias que entretêm todos os povos e gerações, né? Então, com grande força, beleza, a gente tem, né, o teatro ali de sombras se destacando ali com os chineses. O teatro de sombra pode ser realizado em praticamente qualquer lugar, onde, né, se possa estender uma tela, uma luz, né, para formar sombras, o que auxilia na disseminação da prática. O teatro de sombra ele requer o quê? Um espaço, pode ser grande ou pequeno, depende do objetivo de cada artista ou de cada criador, né? Vai precisar o quê? De um espaço que tenha, né, um espaço mais escuro para poder ser iluminado, né, e trazer essa luz e sombra. Podemos utilizar, por exemplo, em casa, né, um lençol, um tecido branco e atrás jogar a luz da lanterna ali, ou do celular, ou de um abajur, atrás das mãos, de um boneco, né, de um recorte, de um objeto, e aí essa luz vai passar por esse boneco, objeto ou pelo nosso corpo e transmitir a sombra nesse tecido. Ou podemos usar a parede, né, uma parede branca também. O teatro de sombra é considerado patrimônio cultural intangível do mundo, tamanha sua relevância na história chinesa. A manipulação da sombra para o espetáculo exige que os atores tenham precisão, sincronia em seus movimentos e fala, o que exige muito ensaio, talento e dedicação, né? Então precisa de muito esforço para criar um espetáculo de sombra, precisa de precisão, precisa saber o momento exato que você vai falar, que você vai manipular, ou a música, a sonoplastia que vai entrar no momento da cena, né? E cuidar, é claro, para aparecer na sombra só o que deve aparecer. Se é o boneco, se eram as mãos, né? Enfim, o corpo, para que não, de repente, está manipulando o boneco, opa, apareceu a mão sem querer, né? Então tem que ter muito treino, muita disciplina para conseguir realizar um espetáculo de sombras. Na China, todos os personagens que participam do teatro de sombra são derivados de contos e mitos chineses, o que torna esse espetáculo uma maneira de transmitir essas histórias através de gerações, né? Então vai mantendo a tradição e vai passando de geração em geração essas histórias, esses contos, através do teatro de sombras. Os fantoches chineses têm material que permite a passagem de luz e costumam ser fáceis de manipular.
Com eles é possível criar imagens, movimentos bastante realistas durante a peça, mas existem outras variantes de teatro de sombras pelo mundo com outros materiais, né? Então, pode-se utilizar diversos materiais para fazer o teatro de sombras, né? Inclusive utilizar do próprio corpo para produzir sombra também, ou objetos. Então, bonecos do teatro tradicional chinês. Veja, né, olha aqui a riqueza aqui dos detalhes na hora de fazer esses bonecos, né? Então, pensa a minuciosidade, né, o tempo, enfim, para fazer, né? Cada espacinho desse, né, que foi recortado para que a luz possa passar e transmitir a ideia de sombra. Observe que tem também o colorido ali presente. A gente pode, num teatro de bonecos, de sombras, também ter a cor presente, né? Então, a gente pode utilizar ali a gelatina, que é utilizada na luz do teatro, né? É um plástico mais firme. Se for para a gente fazer um teatro de forma, né, como brincar, a gente pode usar o celofane, enfim, né, que daí não vai aquecer tanto, mas numa luz profissional vai precisar de um material mais resistente, como, por exemplo, a gelatina, que é utilizada na iluminação teatral. Então, o que é necessário para criar um teatro de sombras? A professora falou, né? Será que vocês prestaram atenção? Então, tenta aí resolver essa atividade, daqui a pouco eu estou de volta.
E aí, conseguiram responder? Acho que estava tranquilo, né? Mas então vamos lá, a nossa sugestão de resposta, né? Então, para se criar um espetáculo de sombra, são necessários luz, sombra, bonecos ou atores, muito ensaio e criatividade, né? Quando a gente vai criar um espetáculo de sombra, a gente precisa de um espaço que tenha, né, uma certa luz e uma certa sombra, que a gente consiga, né, fazer com que a luz passe e desenvolva essa sombra para isso, através de objetos, né, através de bonecos ou do ator também utilizando seu próprio corpo para fazer também aparecer ali nessa sombra, né? A gente pode utilizar de lanternas, abajur, celular ou iluminação profissional também de teatro para criar essas sombras também. Podemos utilizar um tecido branco, né, para jogar essa luz ali atrás, podemos utilizar da própria parede, né? Enfim, depende do nosso objetivo na hora da criação do teatro de sombras. Aqui exemplos de espetáculos de sombra, né? Esses espetáculos aqui criados pela Companhia dos Ventos, então espetáculo A Casa, né? Então aqui tem essa interação que a professora falou, né? Da sombra e do artista também com a sombra, né? Olha que legal. Sombras em preto e branco, sombras também coloridas, né? Então também trabalhando com as cores em cena. Esse outro espetáculo também da Companhia dos Ventos traz o nome do espetáculo Os Artistas, né? Então aqui também trabalhando com o teatro de sombra, com essas formas, né? Esses recortes desses bonecos. Esse outro é outra companhia, né? Entreaberta-se a teatral, espetáculo Brooks, né? Então aqui trabalhando também a interação da sombra com os atores manipuladores ali também em cena, né? As sombras que são tanto preta e branca como sombras também coloridas, então brincando com essa luz e sombra no espetáculo, né? Então aqui em cena a gente tem a Fabiana Lazari, né? Grande bonequeira que também faz parte da rede das bonequeiras brasileiras. Ali do ladinho, né, a gente consegue ver bem esse recorte dos personagens de sombra, né? E a cor que é feita através desses elementos que a professora falou, né? Do plástico da gelatina ali utilizada no teatro. Então, espetáculo, né? Um encontro em Nagalância, né? Aqui também trabalhando a relação, né? Do teatro de sombra e os atores em cena. Trabalhando também com cores, né? Perceba, olha a variedade de cores. Então, para eu colorir, né, um teatro de sombra, eu tenho que usar um artifício, que é a gelatina, para colocar nesses espaços preenchendo, né? Então, o teatro de sombra ele vai se desenhar o boneco através do recorte, né? E se eu quiser cor, eu vou colocar essas gelatinas para preencher esses espaços. Agora é com vocês, né? Então, já que a gente está falando de teatro de sombras, né? Então, além do teatro de sombra feitos com bonecos, você pode fazer um teatro de sombra utilizando mãos, né? Então, experimente aí criar esses animais, esses personagens apenas com as mãos, tá bom? Então, boa criação!
E aí, capricharam? Né? Se não deu tempo de criar, continua depois, treine, né? Se criou, não deu tempo de treinar, ensaiar, ensaie, porque é muito bacana, né? E depois, quem sabe, apresenta para a família, para os amigos, para a professora, que é muito legal o teatro de sombras, né? E a gente pode utilizar diversos recursos, né? Seja nossas mãos, enfim, o nosso corpo, a gente pode utilizar bonecos, a gente pode utilizar objetos, a gente pode misturar objetos, atores, bonecos de sombras, tudo no mesmo espetáculo, tá bom? Então, retomando, o que nós vimos nessa aula, né? Nós vimos a arte do teatro de sombras, né? A arte milenar, né? A professora até falou da origem do teatro de sombra, né? Ter acontecido provavelmente lá na arte primitiva, na arte das cavernas, né? Então, quando se descobriu o fogo, se descobriu a sombra e ali, né? Eles já estavam manipulando e interagindo ali com essa sombra, né? Mas nós sabemos também que no teatro oriental a sombra é muito importante, né? Utilizada tanto para contar as histórias, né? Para manter a tradição e de uma beleza incrível, riqueza de detalhes, né? Que a gente observou ali aqui nos bonecos na aula. A gente pode no teatro de bonecos utilizar de objetos, de bonecos, né? De atores em cena também. A gente pode mesclar, misturar, vai da criatividade, né? Porque muitas das possibilidades. A gente pode fazer um teatro de sombras que seja preto e branco, mas a gente também pode usar muitas cores, né, incluindo nesses espetáculos também. Como a gente viu exemplos aqui da Companhia dos Ventos, né, enfim, da Entreaberta Companhia Teatral, mostrando espetáculos que também tinham cores ali presentes, né? Então a gente falou, né, apreciou as obras da Companhia dos Ventos, né? Inclusive a Tadica Veiga, que também faz parte da rede das bonequeiras brasileiras, que cedeu as fotos, né? Então Tadica Veiga junto com o Joelson Cruz fazem parte da Companhia dos Ventos e fazem trabalho com bonecos incrível, confecção de bonecos gigantes, bonecos de sombra. Os espetáculos deles são bem variados, utilizando técnicas de bonecos diferentes. Hoje a gente trouxe para a nossa aula exemplos dos espetáculos deles, né, os artistas, e também o Casa, que utilizava de teatro de sombras, né? Mas eles têm uma variedade incrível, dedoche, fantoche, bonecos gigantes, boneco de sombra, boneco de vara, bonecos de técnica mista, né? Que é aquele que envolve o fantoche, que envolve manipulação do corpo, enfim. O trabalho deles é incrível, vale a pena conhecer. Então pesquisa lá a Cia dos Ventos no Instagram, no Facebook, tá bom? E a gente também viu o teatro, né, Entreaberto Cia Teatral, né, com a Fabiana Lázari, que também é bonequeira, faz parte da rede Bonequeira Brasileiras, que também é atriz, é bonequeira, é professora, enfim, é uma multi-artista, assim como a gente tem a Tadica Veiga como uma multi-artista também, né? E a gente viu as obras incríveis ali de teatro de sombra dela também, toda a questão de riqueza de detalhe, de cores, né? Interagindo tanto o boneco, o cenário, como com a atriz ali em cena, né? Então, muito bacana isso também. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Porque nesta aula nós falamos sobre o quê? Sobre teatro de formas animadas, sobre o teatro de bonecos, né? O teatro de sombras, né? E aproveitamos muito aí a obra de vários artistas como exemplo. Então, espero que vocês pesquisem mais, porque o teatro de sombras a gente pode fazer, né, em casa, no teatro, na escola. A gente pode utilizar de materialidades alternativas, né? A gente pode utilizar um papelão para recortar o boneco, a gente pode utilizar os plásticos, enfim, celofanes, para dar o colorido no nosso teatro de bonecos. A gente pode estar ali na sombra, né? O ator manipulador ser a sombra também. Então são diversas possibilidades. Treine e pratique a arte do teatro de sombras. Eu fico por aqui, até a próxima. Um beijo ultra mega gigante no coração de vocês. Uou!